Olá, está no ar TV OAB Minas. A seção mineira da Ordem dos Advogados do Brasil participará de uma audiência pública no próximo dia 19, na Assembleia Legislativa, para discutir a questão do pagamento dos precatórios devidos pelo Estado. Em mais uma tentativa de encontrar uma solução para os credores de precatórios do Estado, a OAB participa do dia 19 de uma audiência pública na Assembleia, que terá a participação de representantes do governo, da Advocacia Geral do Estado e de sindicatos e associações de servidores. Hoje, a dívida mineira chega a 4 bilhões. Se somar o devido pelos municípios, a soma chega a 6 bilhões. Precatórios são dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça. Elas podem ser alimentares, comuns ou trabalhistas. No estúdio, para conversar sobre esse assunto, recebemos o presidente da Comissão de Precatórios da OAB Minas, José Alfredo Baracho Júnior, e a diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, Maria Aparecida Neto Lacerda. Obrigada pela presença. E como está a possibilidade hoje de o Estado acelerar o pagamento dos precatórios ainda este ano? Bem, Minas Gerais está pagando precatórios com 10 anos de atraso. Isso é um absurdo, porque é uma decisão judicial que não está sendo respeitada. O processo dura muitas vezes 10, 15 anos e depois de vencido, o credor tem que aguardar mais 10 anos. Então, chega a 20, 25 anos até receber o que lhe é de direito. Então, essa é uma situação injustificável, sob todos os pontos de vista. Bem, Minas Gerais, lamentavelmente, tem sido um dos estados da federação que menos recursos tem destinado para o pagamento de precatórios. Então, é o que mais deve? Não é o que mais deve, porque São Paulo deve mais do que Minas Gerais. Mas, a título de exemplo, o estado de São Paulo tem destinado 1,5% do seu orçamento, digamos assim, para pagamento de precatórios. Minas Gerais tem destinado 0,4%, 0,5%, 0,6%. Então, proporcionalmente, a dívida mineira, ela, nessa toada, vai ser paga num prazo muito maior, né? Então, isso é um problema que nós temos tratado com o governo do Estado, diretamente com o governador, com a Secretaria da Fazenda, com a Advocacia Geral do Estado, desde 2010, e não temos tido avanço nenhum, infelizmente, né? Bem, poderia Minas Gerais acelerar um pouco esse pagamento? Recursos para isso sobram, né? Minas Gerais, a receita tem crescido e o volume no pagamento de precatórios tem reduzido. É um paradoxo. Mas mais do que isso, talvez Minas Gerais seja obrigada, né? Porque no plano da negociação a OAB já fez todas as tentativas possíveis e não teve nenhum retorno positivo. Mas talvez o Supremo Tribunal Federal determine, e aí em nível nacional, afetando também Minas Gerais, uma redução no prazo que foi estabelecido por uma emenda constitucional para o pagamento de precatórios. Então, em 2009 foi promulgada uma emenda constitucional, a emenda constitucional 62, que estabeleceu prazo máximo para a quitação de precatórios, 15 anos. Esse prazo de 15 anos começou a correr em 2010, então hoje nós já temos 15 menos 4 anos, restariam 11 anos. Só que o Supremo está indicando, isso o ministro Luiz Fux já proferiu seu voto nesse sentido, não, esse prazo não pode ser tão grande, o prazo não pode ser tão elástico, então a quitação tem que acontecer no máximo em 5 anos. Se o Supremo confirmar, e o Supremo deve concluir esse julgamento em fevereiro ou março desse ano, se o Supremo confirmar que em até 5 anos todos os entes da federação terão que quitar seus precatórios, no que diz respeito a Minas Gerais, isso vai significar a obrigatoriedade, já não é mais uma negociação, o Estado de Minas Gerais estará obrigado a destinar mais recursos para o pagamento de precatórios. Então, como não foi possível, né, numa seara negocial, né, conseguir acelerar o pagamento, no Supremo Tribunal Federal até aqui a OAB tem tido êxito e esperamos que isso se confirme na conclusão do julgamento e isso vai significar um aporte maior de recursos. Há boas expectativas e como serão feitos os pagamentos então?
Bem, a OAB é uma instituição otimista, né? Advogado é um profissional otimista. Advogado que lida com precatórios, então, é otimista mesmo, né? Então, assim, claro que as nossas expectativas são muito positivas. Claro. Né? Acreditamos que o Supremo Tribunal Federal vai manter o curso que tem dado até aqui a essa matéria, no sentido, olha, é tão absurda essa situação dos precatórios no Brasil que é preciso resolver esse problema. Então, nós acreditamos que o Supremo Tribunal Federal vai confirmar isso. E aí a dívida seria equacionada, né, dentro desse prazo, 5 anos. Vai ser também de acordo com o índice de inflação? Vai ser reajuste? Porque também tem essa questão, né? Esse é um outro ponto importante. A correção. Né? Principalmente para os credores, né? Recebem, tem tantos anos de atraso, ainda não tem esse reajuste. Nesse ponto, o Supremo também já decidiu, porque a emenda 62... dizia que o reajuste é TR mais 0,5%. A TR é um índice que fica, às vezes, 5, 6 meses sem correção. Né? Muito é tempo. Um índice muito pequeno, comparado, por exemplo, com o IPCA. O IPCA do ano passado, 5,9%. Né? A TR do ano passado, 0, alguma coisa. O Supremo já decidiu isso também. No momento em que a decisão do Supremo for publicada, o reajuste desse crédito terá que ser IPCA mais 0,5%. Isso vai melhorar bastante o reajuste desses créditos para os credores. Né? E tem um outro ponto também, é muito técnico, mas vamos ver se eu consigo até mesmo explicar. Porque, né, os credores não são a maioria advogados, então tem que ser uma, né? Mas é o seguinte, é mais ou menos assim. Aquele que está em dia, né? Vamos dar um exemplo que no Brasil não é comum, mas vamos dar um exemplo aqui. O estado de Pernambuco, né? Está em dia no pagamento de precatórios. Há um outro também, mas enfim, o município do Rio de Janeiro, eles estão em dia. Por estarem em dia, eles têm, na hora da correção do valor do precatório, porque é correção por um período curto, é correção por 18 meses, né? Entre a expedição do precatório e o pagamento. Eles têm uma pequena vantagem quanto aos juros de mora. Eles pagam um percentual de juros de mora um pouco menor, porque estão em dia. O problema é que os tribunais dos estados estão dando esse benefício até para quem está 10, 15, 20 anos atrasado no pagamento. Esse é um outro ponto que a OAB Nacional tem lutado muito, né? Dizendo, que é o mais correto, né? Justo. Ainda que os que estão em dia tenham essa pequena redução, né, na hora da correção, os que estão em mora, né, os que estão atrasados no pagamento, não podem ter essa vantagem. Não faz sentido, né? Juridicamente isso não faz sentido. Então, um outro ponto que a OAB está trabalhando para que o reajuste seja um reajuste justo. E qual a maior barreira para essa falta de pagamento? O senhor já colocou que não é recurso. O que seria? Por que não há esse pagamento, na opinião do senhor? Bem, eu acredito que o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, foi muito permissivo. Né? Há alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal hoje, inclusive, na minha opinião, ele está tentando corrigir alguns equívocos que o próprio Supremo Tribunal Federal cometeu num passado recente sobre essa matéria e que permitiu aos entes públicos simplesmente não pagarem. Inclusive não tem mecanismos de cobrança, né? Havia mecanismos, esse é o problema. O Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões proferidas em 89, depois 92, ele foi retirando os mecanismos que obrigavam os entes públicos a pagar. Primeiro, precatórios alimentares. Eles não tinham que ir para precatórios de acordo com a emenda, de acordo com o artigo 100. Que é o caso do servidor. Alimentares não tinham que ir para precatórios. O Supremo proferiu uma decisão em 89, não, tem que ir para precatório sim. Depois, sequestro. Você coloca o precatório no orçamento, vence o período do orçamento, né? O exercício financeiro termina e aí havia o sequestro do valor se o precatório não for pago. O Supremo fala, não tem sequestro também não. Tá bom, mas então tem intervenção. O Supremo diz, não tem intervenção também não. Todos os mecanismos que existiam após a promulgação da Constituição de 88 para que o credor
obtivesse judicialmente o pagamento do seu crédito, o Supremo Tribunal Federal, por paradoxal que possa parecer, foi retirando. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal hoje, né, vendo as consequências daquelas decisões de 89, 92, 96, 97, vendo que a consequência foi ninguém paga, né? O poder público é condenado em juízo e não paga porque todos os instrumentos coercitivos foram retirados do credor. Agora o Supremo Tribunal Federal está lidando com a consequência disso e tendo que tomar alguma medida, né, mais contundente. Então é por isso que a OAB, de fato, acredita que o Supremo Tribunal Federal vai confirmar toda a decisão de março do ano passado e uma forma mais rápida de pagamento de precatórios, que é o que ele tem sinalizado até aqui. Papá, você, presidente, diretora-presidente da AFENG, representando aqui os servidores, né? Representando os credores, como se sente? Como ficam os credores nessa situação? O governo não paga, também não há mecanismos de cobrança. Como que fica a situação, na sua opinião? O credor, o servidor, ele fica numa situação de completo abandono. Não tem para quem recorrer. E é uma situação que a gente vem debatendo na AFENG há bastante tempo. A AFENG compõe com mais 9 entidades de servidores públicos um Fórum Permanente Cláudio Vilaça, em defesa do serviço e dos servidores públicos. São diversas categorias de servidores, mas temos, como nessa condição de servidor, muitas questões em comum. E uma delas, e muito forte, é a questão do precatório. Então, no âmbito da AFENG e também de outros, dos professores, diretores de escola, assessores, há uma gama um grande contingente de servidores que estão esperando há mais de 25 anos pela efetivação de um direito. Porque, se veja bem, Minas está hoje na cronologia, né, doutor Baracho, pagando precatórios inscritos em 2004. Então, nós estamos com 10 anos aguardando na fila para receber um precatório. Muitos anos. Muitos anos. Mas isso, a gente não pode esquecer que a ação tramitou durante 10, 15 anos. Então, você veja a situação das pensionistas, que é um caso concreto, né, que temos lá e o doutor Baracho conhece bem e acompanha. Elas tiveram um direito reconhecido na Constituição Mineira em 89. A entidade, a associação, tratou no âmbito negocial, no âmbito das negociações administrativas, que esse direito fosse efetivado em 90, 91, 92. Em 92, início de 93, entrou com ação. As ações demoraram para ser julgadas e aí estão aguardando até hoje o pagamento. Vamos então só para o intervalo, que aí a senhora volta no próximo bloco, completando a sua fala. Sim. Só um minutinho. Obrigada, vamos para o intervalo e dentro de instante voltamos com mais TV OAB Minas. No estúdio, para conversar sobre precatórios, recebemos o presidente da Comissão de Precatórios da OAB Minas, José Alfredo Baracho Júnior, e a diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, Maria Aparecida Neto Lacerda. Inclusive, papá, você estava, né, complementando a sua fala no primeiro bloco, mas a gente gostaria que você completasse, por favor, agora de volta à TV OAB Minas. Então, Paula, o tema precatório está muito presente para a
uma gama enorme de servidores públicos. A emenda 62, ela trouxe, né, aspectos muito positivos, como, por exemplo, a lista única, estabelecendo ali uma por ordem cronológica, onde a gente viu que quem estava mesmo muito atrasado eram as verbas alimentares, que são, né, eu estou falando aqui naquela classificação que você fez, de verbas alimentares, para um público todo ele que está acima de 60 anos. Então, nossa avaliação desse tema é que, ao tratar de precatório, nós temos que dar a ele um enquadramento dentro dos direitos do idoso. E essa é uma questão que coloca o problema, né, na sua dimensão humana, com pontos muito difíceis de superar. Um deles é a questão do acordo. A emenda estabeleceu que há um deságio na negociação do pagamento até 50%. Em Minas foi adotado equivocadamente uma interpretação a partir de 50%. Então, e o que se estabelece ali? Uma pessoa esperou durante 20, 25 anos para receber a efetivação de um direito. No momento em que ela acha que aquilo vai se concretizar, ela se vê diante de uma autoridade e essa autoridade tem a prerrogativa e decide unilateralmente. Então, de acordo, na verdade, no conceito, não existe nada. É uma imposição unilateral da parte que tem a obrigação de pagar. Esse aspecto é um aspecto que é muito complicado, nós não aceitamos de maneira nenhuma, temos uma avaliação muito negativa desse processo, esperamos que no julgamento do Supremo essa questão seja tratada de maneira mais justa, né? Porque vemos nisso, e acho que o Judiciário certamente tem interesse nisso, porque o pagamento do precatório é a efetivação de uma decisão do Judiciário. Então, aquele que tem a obrigação de decidir, e assim fez, decidiu, depois de todas as provas, de todo o processo, né, todas as etapas probatórias do processo, quem decidiu deve querer ver que a sua decisão seja concretizada. E, na verdade, justa. Justa, né, para quem esperou tanto tempo. Né? São poucos que recebem, Papá? Tem esse número? São muito poucos os que recebem. Diante dos que precisam? São muito poucos. Nós temos situação de pessoas, assim, né? O caso, os exemplos são muito fortes, pessoas em situação... Porque o idoso, ele entra numa fase da vida onde o salário, a aposentadoria, a pensão, ela é subsistência, porque é uma fase que gasta com muito médico, remédio, né, plano de saúde, sim, enfim. E é a fase em que ele se alimenta da esperança de ver o seu direito concretizado. Então, essa dimensão humana, eu acho que ela não está presente nem no momento do acordo, nem nas regras definidas aí para o pagamento. Eu acho que ela precisa ser observada. Né? E você mesmo até colocou na sua fala que vocês não ficam parados diante disso. Não. Então, vocês já fizeram manifestações, movimentos com relação a isso. O que vocês fizeram exatamente? Surtiu algum efeito? Olha, o que a entidade não fica mesmo parada. E nas manifestações de junho, no ano passado, a AFENG organizou os seus associados e nós também fomos para a rua. Nós organizamos, convocamos, nós tínhamos 2 temas em pauta, um deles é a PEC 555 e o outro era a questão dos precatórios. Chamamos muita atenção, levamos as pensionistas com mais de 80 anos, fizemos a caminhada da AFEM, passando pelo Palácio da Liberdade, descemos a João Pinheiro e fomos para a Praça 7 manifestar, queremos o nosso precatório. Muito bom. É interessante porque...
ver como que tem o lado da pressão sobre o poder público para que o problema seja resolvido, mas tem a dimensão também da conscientização do credor. Sim. Por exemplo, essa questão dos acordos, aqui em Minas Gerais, vinha sendo tão aviltante, né, para o crédito, a menos de 50%, né, isso não é acordo, isso é uma pressão indevida. No ano passado, o Estado ofereceu um recurso para acordo, só para acordo, né? 80 milhões. Não conseguiu fazer acordo. O recurso sobrou, né? Porque as pessoas começaram a não acreditar mais no acordo, né? Não aceitar mais. E, por outro lado, confiantes, é a confiança que nós temos de que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão que está próxima, em fevereiro, março, vai dar um desato definitivo e que os devedores serão obrigados a pagar mais rapidamente de uma forma mais justa. Então, e aí vai alimentar essa expectativa, essa esperança, né, dos credores. Inclusive, a gente tem imagens da manifestação, Papá. Se você quiser fazer comentários das imagens. Então, esse daí são os associados da FENG, na Praça da Liberdade. Na Praça da Liberdade. Estávamos lá, né, presentes. E ali na caminhada, né, caminhando. O doutor Baracho falou da conscientização do credor. Isso é todo também um esforço para cobrar do governo esse pagamento. E teve nesse... essa associada nossa tem 88 anos. Quero receber o meu precatório antes de morrer. A maioria. Estava. A maioria. Estava. Ela, se vê só, e tem um outro lado também que as manifestações propiciaram, né, que foi a conscientização do público, da sociedade. As pessoas paravam a gente na rua e falavam, mas o que é isso? Explica para mim, o que é precatório? E as próprias associadas explicavam, mas isso é um absurdo, como pode esperar 20 anos, 25 anos? O direito das pensionistas é um direito que nasceu na Constituição Mineira de 89, você acredita? Que não se efetivou até hoje. Inclusive, essa luta deve se continuar, porque dia 19 vai ter uma reunião na Assembleia e não pode parar, né, doutor Baracho? No dia 19 é uma audiência pública, né, na Comissão de Fiscalização Financeira. Essa audiência pública, a OAB foi convidada, a FENG foi convidada. Da parte do governo do Estado... É aberta a todos os servidores? Sim, a audiência pública ela é aberta, sim. Tá. Representando o governo do Estado, o secretário da Fazenda foi convidado e o advogado-geral do Estado, né, Leonardo Colombini, secretário da Fazenda, e o advogado-geral do Estado, né, o Romanelli, eles deverão estar presentes. Bom, a OAB, né, então nós temos dois frontes de batalha, né? Nós temos o fronte nacional, que é no Supremo Tribunal Federal, e temos a frente estadual, né? A OAB Minas, no âmbito do Estado de Minas Gerais, tem dois temas que ela já levou ao Poder Executivo, já levou ao Poder Judiciário, não tivemos resposta nem do Poder Executivo nem do Poder Judiciário até agora, vamos agora levar para a Assembleia. São dois temas. Primeiro, o Estado de Minas Gerais tem que destinar pelo menos 1,5% da receita corrente líquida de seu orçamento para pagamento de precatórios. Isso é o que a emenda constitucional 62 determinava. O Estado de Minas Gerais deu uma interpretação que, na visão da OAB, é errada, né? Tem destinado, como eu disse, 0,3%, 0,6%, né? Muito abaixo. Muito abaixo do 1,5%. São Paulo tem destinado 1,5%. É o que a emenda determina. Então, nós queremos que o Estado de Minas Gerais destine, no mínimo, 1,5%. E isso pode ser decidido independentemente, né, da Frente Nacional, independentemente do Supremo Tribunal Federal. É simplesmente vontade de resolver o problema, né? Então, é uma questão política. E o segundo ponto que nós vamos levar é o seguinte: o Rio de Janeiro aprovou uma lei no ano passado. O Rio de Janeiro tem uma dívida parecida com a dívida de Minas. Uma lei que permite o uso de até 25% dos depósitos judiciais não tributários para pagamento de precatórios. Já existe uma lei federal permitindo o uso de até 25% dos depósitos judiciais tributários para a mesma finalidade. Minas Gerais nunca utilizou essa lei federal, nunca.
né? O Rio de Janeiro, né, está talvez, caso isso seja confirmado ao longo desse ano, dando um exemplo de como resolver rapidamente a questão de precatórios. O Tribunal de Justiça do Rio e o governador do Rio apresentaram um projeto de lei complementar à Assembleia, conjuntamente os dois, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o governador do estado do Rio de Janeiro. O projeto de lei permitindo o uso de 25% dos depósitos não tributários para pagar precatórios, isso dá mais ou menos entre 3 e 4 bilhões de reais. Esse recurso, no início do ano, o governo do Rio de Janeiro já disponibilizou para o Tribunal de Justiça do Rio, e o Tribunal de Justiça do Rio começou essa semana o pagamento de precatórios. A previsão é de que até o final desse ano, o Rio de Janeiro quite o seu estoque de precatórios. E qual é o estoque de precatórios do Rio de Janeiro? 4 bilhões. É muito próximo do estoque de Minas Gerais. Isso é o quê? É vontade do governador do estado do Rio de Janeiro, junto com o Tribunal de Justiça do Rio, de encontrar uma solução. Bom, aí, aqui em Minas Gerais, nós levamos também o exemplo do Rio, quando foi aprovada a lei para o governo do estado. Ah, mas será que pode? Será que não pode? Bom, o Procurador-Geral da República, né, nós temos que dar todas as informações, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei do Rio de Janeiro. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que é um dos maiores críticos, né, da decisão do Supremo. Ele foi vencido na decisão do Supremo que favorece os credores. O ministro Gilmar Mendes se posiciona ao lado dos entes devedores, estados e municípios, ou seja, ele não tem nada, né, nenhum pronunciamento favorável aos credores. Entretanto, ele, como relator, não concedeu a liminar até aqui, né? Ou seja, a lei do Rio está vigindo. E veja, se o Rio de Janeiro fizer todo o pagamento, né, ao longo do ano de 2014, essa ação direta de inconstitucionalidade não vai ter repercussão nenhuma. Inócua. Ela vai perder o objeto, né? Então, veja, se realmente houvesse um problema de inconstitucionalidade evidente, o ministro Gilmar Mendes teria concedido a liminar. Ele não concedeu, ou seja, é duvidoso, né? Porque o governo do estado de Minas Gerais, não, a gente não pode adotar essa alternativa, tenho dúvida se é compatível com a Constituição, mas se um ministro do Supremo não acha que seja evidente a inconstitucionalidade, por que o governo de Minas, né, não usa uma alternativa como essa, né, e resolve o problema como o Rio de Janeiro? Então, veja, é uma questão política, por isso que nós vamos levar isso para a Assembleia, né, pleitear que haja também em Minas uma lei com essa mesma característica da lei do Rio de Janeiro. Obrigada pela participação dos senhores na TV OAB Minas. Obrigada. Até o próximo programa e participe com a gente. Mande sugestão para o e-mail comunicaçãonaordem@oabmg.org.br. Tchau!